are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars. We're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Beleza. Boa noite, como estão vocês? Sextou com Talkcast, estamos aqui. Abrimos mais um programa. Esse episódio número 14. Meu nome é Diego Bilatti. Estamos aqui com o nosso convidado. Eu apresento esse programa juntamente com Alisson Veronês. Isso mesmo, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com ele, Thiago Gomes, que é professor, consultor, né? E de certa forma, ele faz ali é especialista em franquias também, e escritor também, que trouxe esse livro aqui, sensacional, A Rotina do Gerente. Ele também vai falar sobre esse livro aqui com a gente,
Vai ser bem legal, né? Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar com dois profissionais que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui em Apucarana, construindo um legado e trazendo convidados para que possa compartilhar um pouco do conhecimento, né? E é interessantíssimo o podcast, porque permite que nós contribuímos com outras pessoas e proseamos. Isso. Exatamente. E antes da gente continuar com o bate-papo aqui, o Thiago vai conversar bastante com a gente hoje. Vamos para os nossos patrocinadores. Falando primeiramente, né, eles vão estar passando aqui a todo momento do episódio, mas falando primeiro sobre a clínica Esperandil Oral Center. Ela fica bem aqui na região central da nossa cidade. Se você estiver ali na catedral, ali na Praça da Catedral, do outro lado da rua vai ter o Bradesco, do outro lado da rua você vai ver a Prata Moderna, né, a loja Prata Moderna. Na escadaria, você vai subir, virar à direita, sala 2. Lá tem excelentes profissionais, tratamentos incríveis, aparelhos, clareamentos, implantes, toda a clínica geral ali de odontológica você vai encontrar lá. A avaliação é gratuita, você pode entrar em contato com eles. Eu vou passar aqui para vocês o WhatsApp deles, para que vocês possam ali agendar. Mas também tem o Instagram, que vocês podem dar uma olhadinha lá, tem várias dicas. É bem legal mesmo, pessoal. É @Esperandil Oral Center, esse é o Instagram deles, @Esperandil Oral Center. Então vocês vão encontrar lá os profissionais e também um pouquinho sobre a clínica e várias dicas de cuidados odontológicos. Exatamente, o atendimento de lá é excepcional, né? Excepcional, O nível de excepcional. excelência dos profissionais também. E assim, preço justo, avaliação gratuita, né, Alisson? Então eles podem mandar mensagem lá, podem agendar um horário Isso. que com certeza vão ser muito bem atendidos, né? Exatamente. Nós fazemos nossos tratamentos lá, né? Eu e o Diego. E é sensacional. A gente super recomenda porque, principalmente a doutora Iane, ela faz um trabalho sensacional. Você vai encontrar lá também a doutora Bianca, que cuida dos aparelhos. Tem o doutor Diego, também, que faz toda essa clínica geral também. Tem as meninas da recepção, que vai te receber muito bem lá. Tem o Gustavo, que cuida ali da parte financeira, né? Vai fazer ali uma condição especial para você. Então, para você entrar em contato com eles, é no 43 99611 2193. 43 99611 2193. Você entra em contato, marca a sua avaliação de segunda até sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados também, todo sábado, das 8 ao meio-dia. Então vai lá que vai ser, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido. Correto. E a gente também tem um outro patrocinador que é a barbearia Santé. Isso, né? exatamente. O André, ele é especialista em visagismo, em corte para cabelo de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, é um cara fantástico, um excelente profissional. A gente só indica aqui profissionais que realmente a gente confia, e o André é um desses profissionais que, se você for lá, com certeza seu cabelo, sua barba, sua sobrancelha vai ficar na régua. Pigmentação, ele faz luzes, ele faz muita coisa legal lá. Você pode estar entrando em contato com ele, agendando seu horário. Fácil de encontrar o local de trabalho dele lá, a barbearia. É uma fachada branca lá na frente da Fast Car, descendo ali a rua Firman Neto, lateral ali da rodoviária. Você vai virar o pontilhão, rua Avenida América. Lá você vai encontrar a Barbearia Santé, logo quase na esquina, fácil de encontrar, ter estacionamento próprio. Isso, muito E importante. você pode entrar em contato através do número 99812 6967. 99812 6967. Isso mesmo, excelente barbearia. O André é um profissional incrível, né? Sensacional. E também temos um projeto meu e do Diego, né? Que cuida ali dessa questão da oratória. Se você tem dificuldades na sua oratória, mesmo que você imagine, poxa, não, eu sei falar, eu falo, não tenho vergonha de falar com as pessoas, mas de certa forma talvez você não consiga se expressar da melhor maneira, e nós podemos te ajudar com isso também. Nós temos mentorias individuais com a Academia da Oratória. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, mandando um direct lá, é @a Academia da Oratória, tem que colocar um A na frente, @a Academia da Oratória,
E você entra em contato com a gente pelo direct. Também tem o nosso WhatsApp lá também para que você possa conversar com a gente. Também no nosso Instagram você vai encontrar ali dicas práticas e rápidas para você. Tem o nosso e-book que você vai entrar lá no link da bio, vai baixar gratuitamente. Um e-book sensacional com dicas práticas de forma muito rápida, que é o que eu e o Diego a gente sempre buscou, coisas práticas e rápidas para sanar as nossas dificuldades ali quando a gente estava tentando melhorar a nossa oratória. E é isso que a gente quer entregar para você. Então é isso. Se você sente que tem alguma dificuldade, se você sente que dá para melhorar, entre em contato com a gente que nós vamos atender você. Perfeito, é isso aí. Isso aí, Thiago. Antes até da gente falar sobre esse livro aqui, que eu Sim. tenho certeza que é sensacional, a gente estava até dando uma folhada ali, né, antes do Sim. programa. Mas eu quero que você fale sobre você, sobre a sua vida, como que você começou nessa empreender, como que começou a sua carreira. Perfeito. Eu comecei aos 10 anos, eu acho que eu despertei para o empreendedorismo de forma necessidade versus oportunidades. Então, eu vim, assim como muitos, de uma família muito humilde, com não necessidade extrema, mas com limitação de poder de compra. Então, eu sempre tinha o último a ter o videogame, né? Quando mudou a versão, todo mundo tá no PlayStation, eu tava pensando em entrar no Super NES. E assim, o desejo de ter algo que meus pais não poderiam me dar, naquele momento, me dava o básico, me despertou para o empreendedorismo. Então foi uma necessidade. E aí eu comecei a fazer de tudo um pouco. Minha irmã, ela vendia Avon. E um dia a caixa ficou parada por mais de 30 dias e o boleto chegou, tinha que pagar o boleto da Avon. E minha mãe cobrando a minha irmã, porque minha irmã era menor também, falou: "Ah, mas o que vai fazer? Isso daqui tá parado, não correu atrás dos clientes para receber." Eu tomei frente e a partir daquele momento eu comecei a assumir a carteira de cliente dela, que por ociosidade eu tomei essa oportunidade. E comecei a conversar com pessoas, surgiu Shopilar, surgiu uma série de revistas que eu comecei a oferecer para essas pessoas, pessoas que tinham crédito bloqueado se tornaram revendedora. E aos 12 anos o salário mínimo era R$ 80 e eu já estava ganhando em torno de 200 e pouquinho. E eu Ótimo. consegui daí de fato comprar o meu Super NES. Que legal o sonho, né? E foi por diversas oportunidades. Daí eu conhecia pessoas que tinham uma que fabricava sonho e não tinha como vender. Eu comecei a vender sonho na rua, vender pão, em contraturno escolar. Então, terminava a escola e ajudava minha mãe um pouco no salão. Ela já me pagava uns R$ 10. Depois eu cobrava uma conta que a vizinha não conseguia receber, ganhava mais uns R$ 5. E assim eu ia fazendo um salário mínimo e fazendo minha conta bancária crescer. E depois eu fui atuar como empacotador. Trabalhei 2 anos no Supermufato. Depois eu fui para call center, trabalhei 1 ano e meio como call center. Eu era aquela pessoa que ligava, que atendia ou que ligava para as pessoas, oferecendo planos, ou ao mesmo tempo atendendo os clientes que reclamavam, né? Com TMA de 1 minuto para atender a solução, 60 segundos para atender a reclamação do cliente. Nossa Senhora. E fiquei 1 ano e meio. Depois entrou na crise existencial. Já estou com quase 20 anos, tenho que fazer alguma coisa. Só que eu sempre tive o desejo de atuar com uma empresa, que aos 12 anos eu assisti um filme e eu falei, é isso que eu quero fazer. Queria trabalhar com empresas. Tentei fazer relações públicas por 2 anos, o UEL. E quando eu decidi pagar um curso, a Unopar fechou o RP. Não tinha mais relações públicas. Aí, como a boa história que todo mundo conta, não sabe o que faz administração. Fui para administração. E entrei um pouco tarde em administração, uns 2 anos depois. E aí comecei minha jornada em 2000 e fiz passei como tiro de guerra, né? Aí depois eu fui para administração, comecei em 2006, na antiga Metropolitana, em Londrina, e logo eu já comecei a engajar em um projeto voluntário, porque
embora ninguém tinha falado para mim, mas eu sabia que o tempo de graduação, que é o que eu prego muito para as pessoas, que o tempo de graduação ele é o momento que você absorve conhecimento, mas não te garante um emprego. Sim. E eu ficava muito pressionado, autopressão, pensando assim, poxa, se eu passar 4 anos da minha vida tentando, hoje eu posso dizer para minha família que eu sou estudante, né? Mas Uhum. depois eu vou me tornar desempregado. Quando Sim. acaba a gente fica desempregado. E aí, nesse período, eu passei estudando, pagando meus próprios estudos. Meus pais não tinham condições, né? E o único da minha família que teve a oportunidade de ir para uma graduação. E eu fui trabalhando como call center, fazendo atividades, vendendo material gráfico para conseguir bancar os meus estudos e trabalhando em projeto voluntário, Uhum. né? E eu descobri que, conversando com algumas pessoas, que uma ONG lá em Londrina de Jovem Aprendiz precisava de palestrante, porque eles não tinham condições de pagar palestrantes. Eu falei, eis-me aqui, porque eu queria ser um dia um profissional e eu não tenho costa quente, ninguém me conhece, então eu preciso ter alguém que me dê a oportunidade. E eu fiquei 3 anos como voluntário nessa ONG. Então, todo sábado, às vezes tinha falta de professor, eu ia pelo sábado pela manhã, né, nessa ONG chamado NEIS. Hoje já não existe mais. E aí, nesse período, surgiu dentro do próprio NEIS, logo que eu entrei para fazer, durante a minha jornada, eu fui para empresa júnior, né, ser presidente de empresa júnior, trabalhar em projetos, levar o pessoal para São Paulo, na Bovespa, fui fazer o processo de consultorias Uhum. gratuitas, né? Surgindo aí até 2008, eu fui fazer um projeto com a empresa Júnior e a ONG fazer um projeto dentro do Sebrae. Aí eu conheci uma nova dinâmica. E, por consequência, eu fiz um estágio por tempo determinado de 6 meses no sistema Mac de ensino, que era mapear processos. E aí eu conheci um consultor. E eu falei, poxa, e eu até falei com vocês ali fora, porque eu sempre perguntava para as pessoas, o que você faz para ganhar dinheiro, né? Sim, isso é importante. E eu fazia essa pergunta até antes do filme, né? O que você Aham. faz para ganhar dinheiro? Porque eu via as pessoas com melhor, ser bem mais sucedido, porque meu Uhum. pai via os funcionários públicos bem sucedido comparado a ele, e meu pai falava, ó, seja funcionário público, Que né? vai dar É certo. Vai dar garantido, né? certo, né? Trabalhe, e tenha um registro na carteira, vai dar certo. E aí eu falei, eu acho que é este o caminho. E eu fui estagiário dele durante 6 meses, o Oswaldo Miguel, e ele me ensinou como mapear processo, como desenvolver a área da qualidade. Depois terminou meu estágio, eu fui para fazer uma vaga na Coca-Cola Uhum. e também uma vaga na Unimed. E eu passava em frente à Unimed, isso em 2008, passava e falava, é aqui que eu quero trabalhar. Em Uhum. nome de Jesus, quero trabalhar aqui. Não sei por quê, era uma empresa bem conceituada em Londrina. Sim, exato. E eu lembro que eu fui para o processo seletivo e na Unimed fui bem. E no dia que eu entrei na Spaipa para fazer, a Unimed me ligou que eu ia passei no processo seletivo e que faria parte do RH, que eu era apaixonado por RH, e aí eu desisti da vaga da Coca-Cola, né, que era para logística, e lá eu fiquei um ano na Unimed, na parte de recursos humanos, o que eu me apaixonei muito por RH, e conheci a coordenadora de RH, conheci o esposo da coordenadora, que era consultor do Sebrae também, Uhum. e depois eu transitei para uma oportunidade dentro do Espro, que é uma instituição de jovem aprendiz, que a ONG me indicou para essa. Por isso que é importante, né? Você fazer Sim. projetos, né? Sem Isso. fins financeiros, né? Justamente com o propósito de se desenvolver e ajudar outra pessoa. E essa ONG me indicou para fazer parte do quadro de colaboradores dessa instituição de São Paulo. Aí eu fiquei 3 anos nessa instituição de São Paulo, e no final
eu transitei para uma coordenação pedagógica de curso profissionalizante e depois também o esposo da minha chefe lá do estágio da Unimed, por uma situação do destino, eu andando sem pretensão nenhuma, encontrei ele e a gente falou o que você está fazendo e conversa. Uhum. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para fazer esse tipo de projeto. Faz. Assim a gente começou a fazer projetos namorando, assim, uma possível parceria, que até entre 2012 até 2014 eu me tornei sócio dele. Olha, legal. E aí nós Bacana. tocamos, ele entrou no Sebrae em 89, quando o Sebrae Aham. ainda não era, se Nossa, transformou no Sebrae. Então eu sim. adquiri muito conhecimento com ele, né? E aí é, ele me convidou, a gente tocou vários projetos de franquias, né? Que eu tive a experiência, já tive experiência pela Gela Boca antes, junto com o Oswaldo, depois com a Uralcim também, logo no início da jornada. E Uhum. aí eu permaneci sócio dele até o falecimento dele, que foi em 2019. E depois eu tive a escolha, né, de continuar com os antigos sócios ou cada um seguir o seu caminho. E aí todo mundo... ele era o centro da Sim. empresa, né? E aí cada um foi pro seu canto. E tô aí já há 17 anos em Uma longa consultoria trajetória. empresarial. Bem resumido. Com certeza tiveram muitos desafios nesse Sim. todo esse Sim. percurso, né? E daí eu faço uma pergunta, né? Deixo essa abertura. Qual que foi o momento assim que você se sentiu desafiado mesmo? Porque a gente entende que você seguiu um caminho lá atrás, né? Mas que tomou algumas decisões no meio desse caminho que às vezes não são tão fáceis olhando de fora. Que momento você se sentiu assim mais desafiado nessa sua trajetória enquanto empreendedor, enquanto gestor? Aos 14 anos, eu já tinha uma remuneração assim legal, né? Eu acho que na época a gente tinha o sonho do primeiro milhão, né? Sim. E eu atingi o meu primeiro Sim, milhão lá no SimCity só. Até os 14. E assim, aos legal. 14 eu tive que tomar uma decisão porque eu recebi uma oferta. Eu vendia sonho na rua. Um senhor me viu vendendo sonho na rua e falou: Cara, eu preciso de um rapaz Uhum. para me auxiliar como ajudante de entrega, ao mesmo tempo vender. E assim, o sonho, pô, é difícil sair todo dia, né? É Na difícil. rua vender alguma coisa, né? Chuva, Tem que ter sol. muita resiliência, né? É. E aí é o brilho do que meu pai me falava, filho, arruma um emprego fixo, né? Uhum. E aí eu aceitei. Então foi uma decisão que eu até comentei com vocês, eu não sei se foi assertiva ou não, Uhum. porque é importante o profissional passar por uma formação dentro de uma empresa, mas ao mesmo tempo limita, né? É, sim. Mas eu fiquei assim, foi uma decisão que realmente talvez eu poderia ter voado mais. Mas olhando hoje para essas pessoas que me ensinaram na jornada, os meus mentores, os meus professores de vidas, não só de banco acadêmico, eles me ensinaram coisas muito bacanas. Então, por Uhum. exemplo, esse senhor que eu trabalhei um ano e pouquinho com ele fazendo entrega, a primeira coisa que ele falou: "Ó, agora você vai vender, você olha nos olhos de quem você está conversando. Isso é É importante. senhor, senhora." E isso foi aquilo que não está escrito no livro, que você aprende Uhum. na prática. Uhum. Então, foi uma decisão que até hoje eu me questiono: será que eu fiz certo ter aceitado e me condicionado a um registro? Né? Só que ao mesmo tempo vem aquela certeza: se eu não tivesse aceitado, será que eu teria a base de conhecimento que eu tenho hoje para contribuir com outras pessoas? Então, Exato. é uma indagação, né? Sim, E Exatamente. quanto tempo você ficou nessa empresa? eu permaneci um ano. Um ano. E aí, no dia, diz que as coisas acontecem bem na data do meu aniversário, assim. No dia do meu aniversário, de 16 foi de 14, um ano e pouquinho, porque eu comecei no final, novembro com 14 anos, foi até completar 16 anos. Daí, com 16 anos, eu mandei o currículo para o Supermufato e passei para empacotador. Então foi assim,
Fez o upgrade da minha É. carreira. Que era entregador, ganhar um salário mínimo, agora ia ganhar, naquela época, ganhar o gorjeta. Então era bom, não era ruim, Então não. já tinha um plus Tinha, a aí, gente né? ganhava o salário, mais gorjeta, dava igual o salário. Né? E aí, só que daí a carga horária era um pouquinho menor, porque eu tinha que mudar para estudar à noite, né? Era jovem aprendiz. Não tinha, eu acho que não tinha Ainda nem não jovem tinha na aprendiz. época, Não, né? é que eu já sou quase 40, né? Então não tinha jovem aprendiz. Era, você tinha o registro, né? E aí você tinha a opção, era uma carga horária mais flexível, era 6 horas de trabalho. Como se fosse um estágio O mesmo, horário né? de turno, assim, né? Uhum. Então, 6 horas de trabalho, registrado, CLT, e aí eu ia de bicicleta, quando não a pé, e eu comecei a vender produto gráfico. Aí, porque eu tinha que ir todo dia trabalhar, e todo dia eu passava pelas empresas, e eu oferecia cartão, calendário, porque era o momento de oportunidade. Então, saía 1 hora mais cedo, Já vendendo passava. produto gráfico, trabalhava, voltava vendendo produto gráfico. Daí eu ia para a escola estudar à noite. Pensando assim, é uma ótima sacada, né? Porque você tem o seu fixo e durante o processo que você tá ocioso, ocioso entre aspas, né? Porque você tá No no caminho, trajeto, né? você já aproveita para tirar mais alguma coisa além do Exato, eu fixo. explorava uma oportunidade, né? Que legal, muito bom. Até que a gente estava comentando ali, né, que você acaba criando as suas oportunidades, né? Você Isso, acaba, o que o Diego falou, né? Você se prepara e quando você tem o preparo, as coisas vão acontecendo. E exato, quando você tem a disposição, mais ainda. exato. Então você se dispôs a fazer todas essas coisas e as oportunidades foram aparecendo. Tem que estar em né? movimento. Tem que estar em Exato, movimento. exatamente. Sim. Gente, só para complementar aqui, inscreva no canal, dê o like, isso ajuda o YouTube também a entender a relevância do nosso programa aqui. Tem bastante comentário aqui, né? Muitos saudando, né, o Thiago, né? O Antônio falou aqui, Barão da Agita Calçados. Isso, trabalhei com... Um abraço, Barão. Abraço, Barão. Ele é um cara sensacional que, se uma hora tiver a oportunidade, ele começou como vendedor. É um profissional muito humilde. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse projeto bem na morte do Jorge. Nós estávamos terminando o projeto e aí eu tive que aprender. Já tinha aprendido, mas concluir o projeto que foi da Casa das Gitas, né? Porque Olha. quando nós somos consultores, nós somos profissionais. Vamos dizer assim, conhecemos muitas pessoas, nos conectamos com muitas pessoas, porém desenvolvemos poucos relacionamentos. Isso é evidente, porque eu não tenho noção de quantas pessoas eu já dei palestras, mas eu tenho noção que eu já passei por 81 cidades e fiz mais o último ano, eu acho que eu mandei uma apresentação, alguma coisa para ti, né? O último ano eu devo ter palestrado mais de 800 palestras, alguma coisa assim. E você conhece muitas pessoas, você fala muitas coisas e você não sabe o peso da sua palavra. E o Barão foi uma dessas pessoas que a gente teve relacionamento por 1 ano, né? E ainda a gente mantém contato, né? Que Mandei na legal. lista de transmissão ali, Barão, ó, vou participar de um podcast, depois se tiver a oportunidade. E deixar Tá o aí. pessoal, né, falar, quem estiver assistindo, eu tenho um livro como mimo para os ouvintes, né, Isso. para as pessoas que estão Isso. assistindo. Isso a gente pode, depois, né, que o Thiago até falou pra gente sortear, e a gente pode fazer isso, a gente faz tira aquela foto clássica que a gente tira no final, Uhum. e daí a gente monta, fica uma semana ali pro Isso. pessoal, né, participando. Isso. A gente vai deixar as informações certinhas pra vocês logo quando a gente terminar o episódio aqui. Já fica a dica. Já segue a gente lá no Instagram. Isso, exatamente. @talkcast7, @talkcast7, e você vai ter todas as informações lá. Inclusive, vai ter essa foto lá, vai ter esse livro. Você que está assistindo a live, já quero saber aqui. Você quer esse livro? Já coloca Exato. quero aí, que eu quero ver a interação de vocês. Que é Tá a legal? rotina do gerente. Isso aí.
Vamos aproveitar o gancho, então, para você falar um pouquinho sobre esse livro, né? Sobre como que surgiu a ideia do livro, de onde que vem. Eu estava já 2017, 2018, já estava com alguns cases de sucesso, né? Uhum, Trabalhar no projeto da Uralsim durante 4 anos até ser vendida, trabalhado no projeto da Gela Boca, uhum, alguns outros projetos pelo Paraná que a gente formata a franquia, depois se perde contato. É um ano de trabalho, 6 meses de trabalho, e depois retoma. Às vezes a empresa já está num patamar maior. E tem uhum, empresas que não avançou no patamar também. E aí eu fui para um cliente lá em União da Vitória, e o uhum, cliente ele falava, Thiago, me manda escrito, me manda por vídeo. Ele tinha facilidade, uhum. o Daniel da Univisão. Ele tinha facilidade, ele gostava, ele gosta muito ele desenvolveu um método para quem vende óculos, Nossa, que e legal. ele é Netflix da ótica, ele se posiciona, né? E Que o massa, que Daniel, ele legal. fala, cara, grava vídeo, eu assisto a hora que eu puder, eu não gosto muito desse negócio de ficar batendo papo de consultoria, não, Hum, né? E então vai mandando. E eu fui mandando para ele, gravava um vídeo, gravava um áudio, fui descrevendo o texto, como fazia, a uhum, documentação. E aí, no final, eu falei, pô, cara, todo o método tá aqui. E basicamente desenvolver o livro. Esse livro literalmente é um filho, foi 9 meses para ser gerado. De hum, conteúdo foi 3 meses, mas a edição, que é esse primeiro, né? Que a edição entre conseguir editora que publicasse, que foi a Flávia de Minas Gerais, ao processo editorial foram 9 meses, que é bem doída a jornada, uhum, mas imagino. Sim. a ferramenta, assim, é basicamente para quem não tem condições financeiras de pagar uma consultoria, Uhum, ele pode comprar um livro por R$ 60. sim, Isso é sim. muito barato, Muito né? mais Para todo esse acessível, né? Para conhecimento. quem não consegue a consultoria. Basicamente é 30 minutos de um profissional, né? Uhum, E são mais de 50 tarefas, literalmente você assiste. Então, um exemplo, que a gente até estava conversando da imagem do bombom, e agora é o wafer, né? isso, A isso. primeira tarefa é o profissional conversar com o contador que acompanha a empresa dele para ver se fazer uma revisão tributária, para ver se ele está deixando dinheiro na mesa. Uhum, Então, no caso do bombom, antes era uma embalagem que todo mundo conhece, o sonho de valsa ali, e abria-se, né, igual bala, e uhum. agora é um wafer. Essa transição de bombom para wafer reduziu 5% de IPI. Que é Então, é dinheiro muita dado na coisa. mesma, muita coisa. Como o sorvete gelado, né? E é aplicado em qualquer pequeno negócio. Uma borracharia pode, ao invés, se ela emite nota de serviço, ela está deixando Uhum, muito dinheiro na mesa. Ela pode emitir nota de peça, o remendo, ou o pneu, emite uhum, nota do pneu e a nota da prestação do serviço por trocar o pneu. E isso reduz drasticamente também. Então, a primeira tarefa do empresário é a revisão tributária. Então, já começa por aí. Aí, ali no livro, eu apresento sobre organograma, o que é um organograma, responsabilidade, como define um líder, como uhum. faz um mapa de processo, como faz um processo de recrutamento e seleção, porque surge lá o empregado, a necessidade, daí você coloca o filho para executar uma função que ele não é competente. E tartaruga não Sim. sobe Uhum. em cima de árvore, né? Alguém coloca. É. E aí o empresário, ele tá com um problema que a empresa não cresce e ele não quer demitir o filho, por exemplo. É Hum, constante, né? Eu tinha uma empresa daqui de Apucarana que ele colocou os parentes para fazer a venda e uhum. estavam com salário acima de R$ 10.000. O, Totalmente sem compatibilidade com o mercado. Porque uma coisa Sim, eu gosto do Diego, eu gosto do Alisson, mas é o que o Alisson é competente para entregar. Então o empresário exato. ele não é ONG, né? Ele tem que Sim. gerar resultado. E aí, dentro do livro, a gente traz métodos justamente para que o empresário pense racionalmente
para que ele tome essa decisão. Então, tem matriz, tem ferramentas, são 50 ferramentas. Né? E na jornada vai contando a história do empreendedor, que seria a persona de qualquer pessoa que se coloca na posição dele, e surge o problema. Poxa, eu tenho uma pessoa competente, só que eu perdi meu funcionário, vem o cara que fala, olha, se você não aumentar meu salário, eu vou embora. É o comum. Então, surge várias dores durante o livro, e aí vem as ferramentas para você resolver essas dores. Então, são 7 capítulos. No primeiro capítulo vem a dor, aí as ferramentas, como que aconteceu a solução. No segundo capítulo, a dor, ferramenta, solução, até o momento que a empresa está pronto para uma expansão. Né? Então, toda a jornada. Ele é didático, né? Percebe-se Sim, que ele é nossa, eu didático adoro e livros assim. metodológico. Então, assim, você consegue ter o início, meio e fim ali Isso. escrito e você consegue mensurar, né? Em que parte você tá, se você tá no início de um processo de transformação, de mudança, quando você passa ali por todo esse planejamento até chegar ao final ali. Exatamente. Porque o livro muito ele está bom. como fase 3 na empresa. Nós Arrumando a casa aí. Organização da Organização da casa, fase Organização da 3. casa. Muito bom. Lá na teoria da administração, nós temos 4 fases. A fase que a pessoa abre a empresa e ela precisa sobreviver. Então, ela não quer ficar bitolada em missão, visão e valor, ela não quer muito processo, fazer controle de fluxo de caixa, ela quer pagar conta por necessidade. Então, colocar comida na mesa. E aí, nessa fase, tem algumas ferramentas mínimas necessárias para viabilizar o negócio. Ou seja, pensar aonde o seu coração bate, o que você é bom e o que o mercado demanda. Então, um exemplo. Minha esposa, não sei se é porque ela me ama, né? Porque bonito não me considero muito. Minha esposa fala que eu sou bom na cozinha quando eu quero cozinhar. Mas eu não gosto. Então, eu sou bom, mas não gosto e tem demanda de mercado. Eu não faria bem feito. Então, eu tenho que ter algo que eu gosto de fazer, algo que eu sou bom em fazer e algo que o mercado pagaria para que eu fizesse. É a primeira ferramenta para você abrir um negócio. Sucesso. E aí, Então, oferta-demanda, né? Isso. Essa é a primeira fase. Aí você tem algumas ferramentas básicas, olhar que o cliente tem dor. Então, esse projeto já está pronto. Eu me dediquei ano passado a um projeto, vamos dizer assim, milionário, né? E concretizei ele. Estou finalizando agora a concretização em razão daquilo que eu comentei com vocês, da minha aposentadoria precoce do ano que vem. E aí, eu concretizando e tem a previsão de lançar o livro 1. Então, esse livro 1, ele é para pessoas que querem empreender. Quais são as ferramentas ágeis de montar um plano de negócio fácil? Porque lá na escola da administração a gente tinha que montar um calhamaço de informação, né, na década de 90. Agora não, é mais um método ágil. Aí vai para a segunda fase, o momento que você contrata um funcionário. Né, e aí você tem que fazer com que ele replique o seu método. E é interessante porque o jeito que eu faço, o jeito que eu dou consultoria, ninguém faz. E aí o empresário entra no o método centralizador, né? Porque ele quer garantir que a entrega seja igual ele. Todo mundo tem que ser igual. E não é. Né? E aí existe ferramentas para você começar a escalonar, que é o 5S, existe lá a missão, visão e valor para a pessoa ter a mesma norteador seu, alguns indicadores, ter alguns formulários mínimos que para você dar continuidade na função do seu colaborador. E aí entra na terceira fase. Porque assim, eu contratei um monte de gente, a zeladora, isso é fato, tá? Eu estava numa empresa semana passada fazendo a consultoria, o cara falou, Thiago, a minha zeladora, ela engravidou e agora eu não queria mandar ela, nem posso mandar ela embora. E eu tô com medo dela cair da escada, que minha empresa não tem toda a segurança, e agora eu contratei uma zeladora e eu passei ela para o administrativo. Trocou ela de função. Trocou ela de função. Daí eu perguntei, ela sabe Excel? Não sabe. Não sabe nem mexer no computador. Então, assim, você colocou uma pessoa sem o conhecimento, habilidade e atitude. Pode aprender. Só que aí a empresa, ela demora a alavancar porque ela está ensinando um funcionário que talvez não seria o momento certo. E aí, assim,
esse é o momento da segunda fase. Você coloca pessoas que não têm competência para executar funções que você tem alta necessidade. E a empresa, ela infla em preço. Então, ela começa a ter aquela necessidade de pagar softwares mais avançados, fazer uma propaganda, e aí o preço dela, um exemplo dessa empresa, o preço dela é R$ 4.000 e o concorrente está fazendo a 2, só que o concorrente não tem ponto, o concorrente é ele e o filho que fabrica, e aí ele já tem funcionário, tem que ter um técnico de segurança no trabalho, tem que ter a parte de EPI, né? Então tem uma série de responsabilidades que o concorrente não tem. E aí já não tem mais tempo para brincar de empresa. E não dá mais para voltar atrás. Porque você já está lá com o financiamento do equipamento, você tem um carro, né? Você tem uma dívida para pagar. você tem muita dívida para pagar. E aí entra nessa fase 3. Então, ele transitou para a fase 3 com muita desorganização, e aí tem que aplicar essas ferramentas para chegar no momento que você decide. Bom, agora minha empresa está organizada. Eu quero vender essa empresa, eu quero, que daí eu faço valuation de diversas empresas, eu quero vender essa empresa, eu quero expandir essa empresa na metodologia da franquia, ou eu quero expandir essa empresa na metodologia de rede. Tá? Então, são 4 livros. E está pronto 2, né? Este e a fase 1. E eu preparei um livro mais curto, que literalmente eu vou acabar lançando ele em curto período de tempo, que é um livro voltado para finanças. Que Isso é a importante, preparação... né? É importante demais, né? Importante. Esse tema é... Muito. Porque é a preparação do empresário, porque quem quer empreender, eu fui por necessidade, né? Mas se eu tivesse com o conhecimento que eu tenho, a educação financeira que eu tenho hoje, eu estaria muito mais longe. Se eu soubesse o que é uma bolsa de valores, o que é um tesouro direto, se eu soubesse o que é juros compostos, né? Por ironia do destino, eu tinha um sonho em 2012, eu comprei meu primeiro carro. Na verdade, comprei um Celta, que não precisava nem ter carro, né? Só ter 4 rodas e um motor, você já ficava feliz, né? Comprei o primeiro carro e o cara veio e me entregou um boleto de um calhamaço assim, de 60 parcelas, né? E era 28 mil, paguei 40 no carro. Quando eu fui vender, vendi por 16, 2 anos e meio depois. E aí foi a última vez que eu fiz negócio com banco. Depreciação, né? Isso porque eu dava aula para banco, né? Então, essa ausência de conhecimento da educação financeira é muito grande, né? Hoje existem alguns projetos que eu trabalho dentro de escolas que ensina a criança a lidar com dinheiro, né? Hoje Cara, isso é está na importante. parte da educação, né? A Nossa, obrigatoriedade. isso é sensacional, porque eu acho que o Diego também, né? A gente sentiu falta disso quando a gente era mais jovem, né? Sim. Porque acho que até em certo momento a gente, numa conversa, eu e o Diego, a gente estava falando sobre isso. Que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, é muito mais difundida essa ideia de bolsa de valores, Isso. investimentos e tudo mais. E aqui a gente ainda está, né? Engatinhando Isso, ainda, né? muito mesmo. Se eu não me engano, menos de 5% da população brasileira que faz um investimento Isso. fora do convencional, poupança, né? Exatamente. etc. O sonho de ter a casa própria, ele é muito presente, né, na Isso, nossa... muito. E aí, assim, você quer ter um carro legal, uma casa financiada, eu vejo muitos dos meus vizinhos, ele tem uma casa legal, eu tenho acesso hoje àquilo que eu planejei de vida, né, e muitos estão financiamento, né, a casa vale X valor e o cara se enfiou numa dívida de 30 anos lá, e nem sabe como vai pagar, né? E isso é complicado porque você não se planejou para uma dívida considerável, né? Sim. E nem sempre é o único caminho o financiamento, né? Você consegue fazer de outras formas. Dá sim. O que você diz a respeito? A gente está falando nesse sentido de Sim. investimento, agora entramos em financiamento. Qual que é a sua opinião sobre consórcio, por exemplo?
A pessoa que tem esse interesse. Porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso, se é um bom negócio, se não, se é Vale a interessante, pena, né? se vale a pena. Se é um investimento, né? Se é É. investimento, É, tem muitas gente que perguntas fala. fazem. E tá no ranking do YouTube, né? Se fizer um corte, isso aqui tá no ranking. E assim, a melhor definição de consórcio, o pessoal que tá aí vai pegar fogo, né? Porque o empresário, ele é obrigado a fazer consórcio para conseguir empréstimo. Se é obrigado, não é bom. Então, é É. bom para quem? Para quem vende. Tá? É a única coisa boa. Porque assim, a partir do momento, se eu pago alguém para administrar o meu dinheiro que eu guardo, eu estou pagando no mínimo 10%. No mínimo. Então é um valor que não compensa. Porque se você tem Uhum. o hábito de todo mês pagar um boleto, é só mudar o mindset, virar a chave, mudar a linha de pensamento e guardar esse dinheiro, ter disciplina Uhum. mesmo. Cara, eu não vou comer, eu faço algumas mentorias com algumas pessoas. Não, tem uma menina que eu estou fazendo uma mentoria com ela e ela é vendedora, home Uhum. office, ganha Uhum. super bem, acima, vamos dizer assim, uns 7 salários mínimos, Bom, é bom. bom, e ela não consegue guardar R$ 1 sozinha. Nossa. E aí a meta que a gente falou, ó, você tem mínimo, você tem que guardar R$ 2.000 por mês, isso é obrigatório. Se Uhum. você bater a meta, você come o iFood. Se não bateu a meta, você vai pro Hum. fogão. Simples. Simples, né? Simples. E aí, assim, ela tá desesperada para bater meta, porque ela falou, não quero cozinhar. E aí é propósito, né? Você vai assim, o consórcio é bom que a pessoa conquiste, mas você não vê ninguém que paga o consórcio, é só fazer conta, né? Uhum. Se você, em 60 meses, um consórcio de 100 meses, em 60 meses você já pagou o valor do crédito. Uhum. E você tem Sim. 40 meses para pagar o restante. Então, não é viável. Só que o brasileiro, e só existe no Brasil, tá? Consórcio Consórcio só no Brasil. é uma modalidade Nossa. que eles inventaram aqui, funciona aqui, né? Que coisa. E então é um negócio que meio fora de questão. No banco, quando eu dava treinamento para HSBC, Bradesco, Itaú, a gente tinha que estudar muito o produto que o banco vendia. Então, título de capitalização, título de poupança, empréstimo, e tem no Banco Central, você consegue acessar qual é a taxa de empréstimo, as taxas. Você Uhum. entra no Banco Central, é muito simples, ou pesquisa no Google, consultar taxas. Tem a relação de quanto o banco cobra de cada taxa. É o mesmo produto. E da mesma, Itaú e tem a financeira do Itaú, Losango, nem sei se é mais, mas na época era Losango. Uhum. Losango, que pertence ao Itaú, pratica uma taxa diferente. E o vendedor é igual o vendedor de balcão de farmácia. Ele vai vender o que dá mais. O produto é o mesmo, mas ele fala que aquele ali é melhor. Hum. A composição é a mesma. Não é porque é melhor, é porque existe um lobby por trás pagando uma comissão diferenciada. Sim. Né? E é bem interessante isso, porque existe todo um sistema que ele não importa CPF no banco, importa quanto você vendeu. Né? Literalmente, Uhum. não olha para a Uhum. pessoa, tá, quanto você vendeu? E então eu não vejo como benefício o consórcio. Nunca tive. Aí Uhum. tem sou assediado constantemente, né? Porque eu trabalho com empresários, aí os caras vêm, Thiago, tem um produto Hum. bom, tal. Tem um consórcio aqui que eles estão chamando como investimento agora. Ah, que daí Sim, para chamar a atenção. pra visão ser diferente, né? Mudar o É que mindset. ele faz um método Ponzi, que é um método piramidal, que é o Hum. seguinte, ó, você compra o consórcio, você conversar com os caras não é, tá? Você compra o Aham. consórcio e aí você paga e você contempla antes. Tem uma franquia que vende isso, eu formatei uma franquia disso. Né? Aham. E esse processo não é irregular. O problema é quando você cria essa expectativa e tem empresas não regulamentadas que trabalham nisso, que é o método Hum. Ponzi, tá? É piramidal. Então eu contemplo a carta do Diego e aí o Diego vende para quem não tem carta contemplada, que ganha 20%.
Você vende com 20% de crédito. Sim. E aí, essa pessoa, ela ganhou uma grana, legal. Só que quem vai pagar é a outra, que ela paga os 20% da administradora, mais os 20% de quem foi contemplado. 40%. Sai mais barato que o financiamento. Sai. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de mercado que não é investimento. Porque investimento é basicamente o seguinte, você vê o seu dinheiro prosperar. Uhum. Né? O problema do consórcio que eles falam, ó, fulano foi contemplado, mas ele não fala quem não foi contemplado. É. Pensa assim, ó, são uma carta uma casa, por exemplo, são 100 parcelas. Para você contemplar uma carta de 100 parcelas, uma por mês, são 100 pessoas. Daí 2 por mês, são 200 pessoas. 100 parcelas. Dentro de um grupo, né? Então, é muita gente para você conseguir te contemplar. É. Né? Então, assim, no cálculo não dá dinheiro, não vale a pena, porque eu tenho uma educação financeira. É como se todas as pessoas estivessem pagando algo para alguém ser contemplado, Isso. né? Exato. E daí, mesmo se você for contemplado, sei lá, na segunda prestação, você vai ter que continuar pagando Vai continuar até pagando. fechar aquela carta. O produto, então, É exemplo, todo mundo ser contemplado, no Isso. caso, né? olha uma situação de um empresário, tá? O empresário, ele chegou com uma carta, porque existe um processo de cálculo, tá? O empresário, ele tinha pago, era a carta total, 45 mil. Uhum. Ele pagava 600, começou com R$ 450, foi atualizado a 580. Ele já tinha pago R$ 9.000. Quanto que vale os R$ 9.000? Ele falou, Thiago, eu preciso desfazer disso porque está inviabilizando minha empresa. Todo mês a minha empresa paga R$ 500. Eu tive que dar a triste notícia para ele que a carta que ele pagou R$ 9.000 valia R$ 1.000. Nossa. E como era em um banco que obrigava a ter conta corrente lá e o correntista teria que pagar todo mês uma mensalidade que ia custar até o final da concessão mais 1.000 e pouco, a carta dele não tinha aderência ao mercado, ninguém queria comprar. Então, assim, tudo que ele pagou é jogado, volta, mas demora muito, tem que depois ver se teve lucro no final do processo. E assim, ele jogou essa carta de R$ 9.000 e jogou uma outra carta de R$ 40.000 que ele pagou. Uma para veículo e outra para imóvel. Porque a partir da terceira inadimplência, ele tem um processo que daí ele perde-se o direito, né? A primeira inadimplência você não pode ter o direito. E a terceira inadimplência você perde o direito de continuar pertencente à carta, né? Tem as regras internas. Sim. E no caso dele, em específico, era algo que ele não precisava ter a carta. E foi interessante porque ele perdeu, literalmente, o dinheiro investido. Vai recuperar lá, talvez, lá na frente, né? Mas ele não precisava comprar carro, porque ele já tinha. Ele não precisava comprar casa porque ele já tinha também, mas ele comprou a carta de crédito porque o banco falou, ó, eu te empresto se você comprar a carta de crédito. Uhum. E aí, assim, ele depende de estar em dia, aí que tá. Eu tenho que estar em dia, e se eu fui contemplado, o banco me exige uma pancada de documentação, comprovando que eu vou continuar pagando, faz alienação daquele bem, muito semelhante ao financiamento, e aí você tem que viabilizar. Tem bancos que demoram 2 a 3 meses depois que você é contemplado para se transformar em compra real. Uhum. Nossa, Então, só se você estiver precisando muito do bens para fazer o consórcio, né? Sim. Ou seja, pessoal, não vale a pena. Olhando nesse cenário, não vale muito a pena, Não né? vale muito a pena. Mas daí, só pra gente agora dar uma luz para as pessoas que estão. Sim. Qual que é o caminho que essa pessoa deveria tomar? Por exemplo, o financiamento não é uma boa, o consórcio também não. Sim. Qual que é o caminho que essa pessoa deveria agir se ela quer conquistar um bem? Seria guardar um dinheiro até ter esse total para comprar à vista? Ou teria outras formas que a pessoa pudesse estar fazendo, né? Sim. Eu trabalho, existe regra que eu vou citar aqui, não é minha, tá? Uhum. No Itaú foi desenvolvida uma regra, isso já há algum tempo, um bancário inglês, ele desenvolveu uma regra que é 1, 3, 6 e 9. Aos 35 anos, você tem que ter uma vez a sua renda anual,
Então, se eu ganho vou colocar em valores mais fechados, se eu ganho 100 mil reais, 20 mil reais no ano, por exemplo, 1.000 e pouquinho, ou 30 mil reais no ano, eu tenho que ter um bem compatível àquele rendimento anual. Um carro, uma moto que tem aquela equivalia. Tá? Então, se eu ganho 100 mil reais no ano, no mínimo eu tenho que ter um carro de 100 mil reais pago. Tá? Sim. Ou um dinheiro guardado compatível a 100 mil reais. Com 45 anos, esse valor dobra para 3. Então, se eu ganho 100 mil reais, eu tenho que ter um apartamento de 300 mil quitado. Tá? Ou dinheiro em bolsa, investimento. Com 55, dobra para 6. Com 65, dobra para 9. E aí eu citei para vocês que eu quero me aposentar com 40 porque eu já atingi a minha cota de 9. Então, eu fiz minha tarefa de casa. A tarefa de casa, basicamente, ela começa na regra de 50, 30 e 20. Essa regra é bem difundida, a pessoa pesquisar ali 50, 30 e 20, ou depois, quem pedir para vocês pelo Instagram, eu mando a planilha sem problema nenhum. 50, 30 e 20 seria o seguinte, 50 atividades essenciais. Aluguel, água, luz, mercado, saúde, locomoção. Os bens essenciais para você sobreviver. E aí é o seguinte, eu tinha uma mentorada que ela pegava e falava, Thiago, eu gastei quase 10% com a minha gata. Eu falei, mas o que a sua gata está comendo? Está comendo uísque, então ela é gata de pobre, não pode comer uísque. Mas daí teve que reduzir padrão. Então 50%, ou você ganha mais, se o seu padrão de vida é elevado, ou você gasta menos. Necessidades básicas, alimentação, aluguel, água, luz, telefone, saúde, internet, essas coisas. Essas coisas básicas que a pessoa não vive sem, que é a pirâmide de Maslow, né? Não vive sem, ela gasta 50% do rendimento. 30% entra nos bens e desejos. Então, a pessoa ela vai poder fazer uma doação, ir num bar, fazer viagem, 30% do rendimento dela. Então, se ela ganha lá R$2 mil, R$600, perdão, R$1.200, é isso, né? Não, desculpa, R$600 mesmo, né? 1.600, né? Não, Tá, né? 50% R$1.000, se ela ganha R$2 mil, Isso, 50% é, R$1.000, R$1.000, ela pode gastar com as necessidades básicas dela. Sim. Água, luz, telefone, mercado. Se ela ganha aí R$600, ela vai poder gastar em lazer. Roupa, Netflix, cinema, bar e R$200, 20% que vai dar R$400, ela vai gastar, vai investir esse dinheiro em educação, porque é o maior patrimônio, aquilo que você aprende. Então, eu me formei em administração, contabilidade, técnico de segurança do trabalho e mais algumas pós-graduações. Então, eu estou Investindo investindo constantemente. E aí, esses 20%, ela tem que fazer o dinheiro trabalhar para ela. Em curto período de tempo, um exemplo, para atingir os primeiros 100 mil, você demora 33% da jornada. E os 100 mil, ele começa a ser potencializado até 1 milhão. Tá? Então, qual que é a tarefa de casa, Diego? Basicamente nós fazermos uma economia, um planejamento financeiro baseado nos 50, 30, 20. Hoje, o meu investimento, como eu potencializei meus ganhos, o meu investimento é 35% em investimentos. E esse dinheiro, ele trabalha para ti, vai capitalizando e se torna muito mais fácil quando você paga uma casa, não tem mais esse aluguel, porque te sobra mais, né? Sim. Você acaba gerando alguns rendimentos de aluguéis, por exemplo, que vai potencializando. Mas a pessoa que está começando, ela olha, o dinheiro não dá para suportar o padrão de vida dela, a primeira tarefa é enxugar o padrão de vida. Então, você ganha... A primeira coisa que a pessoa fazia, lá na minha época, é comprar uma bicicleta. Enquanto todo mundo tava soltando pipa, o cara tava comprando pipa lá, e eu falava, pô, o cara vai perder a pipa. Perdia a pipa e ficava sem nada na mão, né? Ou comprar uma bicicleta, né? E o processo se você tem dinheiro para comprar uma bicicleta, ande a pé, faça esse investimento. A partir do momento que o seu
o seu capital está 6 anos à frente do seu padrão de vida, aí você sobe um padrão de vida um pouco mais. Então, é você maturar um pouco o investimento. Isso Sim. dá para ser feito. E depois você escolhe os investimentos certos. Fundo imobiliário, que daí são... Mas o CDB hoje, ele é melhor que poupança. Rende mais. Rende no caso. mais. Né? Ele tem os seus benefícios. Poupança é aquilo que todo mundo está acostumado, mas ele é a mesma coisa. Em curto período de tempo, um exemplo. Lá na infância eu ia com R$1, comprava 10 paçoquinha. Hoje, se eu for com R$1, eu levo uma paçoquinha. A poupança não atualiza o preço das paçoquinhas, entendeu? É isso. Então, o CDB, no mínimo, você levaria 10 paçoquinhas nesse período. E ele continua atualizando sempre. Atualizando né? conforme a inflação. É próximo, né? Existe dentro daquilo que você coloca. Você também é consultor financeiro, assim, só uma dúvida que talvez as pessoas que estão ouvindo, e até mesmo para a gente colocar aqui, você também é consultor pessoal ou só organizacional para a empresa? Quando eu começo a consultoria, por exemplo, qual que é o meu método de consultoria? Quem entrar lá no tiffer.com.br, a Tiffer Consultoria, ela tem assim, o primeiro trabalho é conversar, fazer um diagnóstico, como qualquer profissional, entender qual é a dor da pessoa. A partir daí a gente monta um plano de trabalho. E não existe interferência na empresa se não houver interferência na vida da pessoa. Tiago, Certo. eu quero vender mais, mas por que você quer vender mais? Porque minha empresa precisa tá tendo prejuízo. Daí você vai ver a empresa dela tem lucro na operação, só que a Não é pessoa, o o bastante. CPF da pessoa vive num padrão desconexo com a realidade dela. Um exemplo, um senhor que ele tinha um restaurante que tinha um faturamento na época, né, já faz um tempo, R$100.000 por mês. Ele vendia bastante refeições por dia. E aí, do nada, ele falou, cansei dessa vida, trabalhei muito, a partir de agora eu vou montar um armarinho. Né? Um japonês, ele foi e montou um armarinho. Só que o faturamento era R$100.000, ele tinha todos os filhos em escola particular, ele pagava um título de um bom clube, morava num bom apartamento, tinha uma boa despesa de casa garantido, né? E aí ele vai para um armarinho que fatura 10 mil, 15 mil. Não comporta Não cabe, né, no o caso. padrão de vida dele. E aí é a escolha. Ele teve que reduzir o padrão de vida dele. Então, assim, primeiro ponto, a gente olha qual é o objetivo da pessoa, aí faz um processo paralelo. Né? Então, basicamente, a gente começa na estratégia da empresa. Para onde você quer que a sua empresa te leve como ser humano? Das 12 áreas da roda da vida. Aí o empresário fala, eu quero viajar mais. Então, nós preparamos a empresa para que a empresa viva sem ele. Tiago, eu quero que eu fique no controle da empresa, mas eu não quero ter tanto desgaste. Nós preparamos os processos para que a empresa venda com mais saúde, ou seja, não é atender muitas pessoas, é elevar a qualidade do serviço para que a pessoa pague mais caro, porque a pessoa perceba valor. Porque valor eu pago o preço por essa bebida porque eu percebo que essa bebida tem valor diferente. Então, preço é o quanto a pessoa paga pelo valor percebido. Então, aí é a estratégia. Só que para isso nós temos que entrar na vida da pessoa. Entendi, E aí né? a consultoria ela se divide lá em 10% conversando com o empresário para que ele enxergue outra possibilidade. E aí o empresário teve um caso em Londrina, a Galporé Tintas, nós trabalhamos 1 ano e pouquinho com a Juliana, o Fábio e o Danilo lá, e todos operacionais, né, uma potência na região aqui em tinta automotiva, e eles enxergavam que eles precisavam estar atrás do balcão igual o pai fez. E aí foi a jornada de prepará-los para ser gestores. E é interessante, porque você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, aí, processo seletivo interno, com a equipe deles, selecionando por competência e não mais por indicação. E aí, os gestores, eles estavam com 15 pessoas, com uma unidade, hoje eles estão com 35 pessoas, com 2 unidades. Então, a empresa expandiu por demais. E o faturamento cresce proporcionalmente, né?
Então, é mudar o pensamento. Até então, o Fábio, que era da área de produção, ele falou, não, ninguém colore igual eu, fazia tinta, pigmentação, né? E Uhum. ele ficava atrás da máquina fazendo Querendo. colorimetria o dia todo. E aí a pergunta é, e se você morrer? Para É. onde vai a sua empresa? Quem vai conduzir, né? A empresa, se você vê, eu me preocuparia, o dono o piloto de um avião servir cafezinho, né? Porque É. alguma coisa está errada, né? Não tá dando certo. É. Mas isso acontece muito em empresa familiar, né? Uhum. Isso, isso. Eu trabalhei muito em empresa Acontece. familiar e dentro da gestão de recursos humanos também. E daí você percebe que muitas vezes ali não precisa em alguns lugares, em alguns setores, pessoas que estão ligadas à família trabalhar. Pode colocar Sim, outras pessoas Isso, ali que são exato. bem capacitadas para desenvolver aquele trabalho, mas é necessário por uma razão muitas vezes do dono daquela empresa, né? Da, ali vamos colocar que seja um casal, o casal coloca os filhos, né? E a necessidade de ter um olhar dentro daquela empresa para que a empresa tenha sempre um braço da família para que as coisas não saiam Uhum. do eixo, digamos assim. exato, exato. Mas tem isso, e o que o Thiago falou é bem interessante, que eu também já trabalhei em alguns lugares, que acontece isso, o cara, ele tá lá, né, o dono, o patrão, tudo mais, e ele não pensa que ele tem que preparar alguém para, às vezes, estar gerindo as coisas, né? Sim. Porque, e se ele morrer amanhã? E É isso daí? mesmo. A O que herança vai acontecer? sucessória ali Vai acaba, acabar a né? empresa? Quando você tem um modelo de negócio, que esse negócio ele começa a gerar renda, você começa a encontrar dentro da sua rede de confiança pessoas que faz sentido estar contigo. Às vezes Uhum. porque você... um exemplo, fui convidado para fazer um trabalho de consultoria, uma intervenção numa empresa por 6 meses. Eu participei de mais de 700 empresas, tá? Uhum. Nessa jornada aí. Teve um momento que eu tive que quantificar para colocar no site, no portfólio, então eu fui Sim. fazendo Você uma foi. listagem lá de todas as empresas que eu já visitei, que fiz diagnóstico. Empresas do nível que fatura 20 mil reais, a empresa no nível que fatura milhões, por exemplo. Trabalhei Aham. no projeto da Naban, que presta serviço para TOTOS, no armazenamento de informações, na implantação de LGPD, lá em Cianorte. Trabalhei no projeto recentemente do Grupo G10, Que legal. também, Nossa, que legal. é Transportadora. transportadora dos Uhum. Correios, né? Um braço, ela faz 70% da parte logística. Trabalhei no projeto do Verona, aqui da nossa região, Uhum. no Sim. projeto da Rede Suprema, que é muito forte no mercado, em mercados na região do Vale do Ivaí. E assim, indiferente do modelo de negócio, sempre acontece assim: a pessoa descobriu uma forma de ganhar dinheiro e ela Uhum. começa a empregar parentes, porque confia, É. às vezes porque o parente está Sim. precisando, né? E aí tem um caso bem específico, que é uma empresa que eu já acompanho há uns 3 anos, e ela mudou drasticamente, via remoto. Né? Eu acompanho muitas empresas via remoto, e Uhum. lá ela tinha um parente, uma sobrinha, Uhum. era a irmã, o esposo, a sobrinha e a mãe dessa sobrinha, duas irmãs, né? E a empresa, ela é da irmã e do esposo. E as duas eram pessoas de confianças, porque o segmento exigia, né? Não vem ao caso aqui o segmento, Uhum. mas Uhum. exigia ser pessoa de confiança. E aí essa sobrinha, ela falou: tia, eu vou casar, Uhum. preciso ganhar mais. Ah, tia, foi bem na época da pandemia que eu comecei a dar consultoria. Tia, tô grávida, então não preciso trabalhar. Frigir dos ovos. A pessoa estava trabalhando 2 horas, Uhum. a empresa remunerando como 8 horas, e a carga horária por ser uma cidade de interior, a carga horária da equipe era 6 horas. E aí eu falei para a empresa: você já ouviu falar o que é CLT? Não. Que isso, né? Que Nossa. isso? Né? Acontece muito isso. A colaboradora ganhando o salário que seria o prolabore dela, ganhando lá 4, 5 mil reais para uma cidade do interior. Hum. Você já viu falar que uma Céu. pessoa ela tem que ganhar compatível com o mercado? Mas, pô, Thiago, minha sobrinha, Hum. necessidade. Eu falei, ó, a sua empresa ela é uma ONG ou é uma empresa que gera resultado? Porque assim,
é bom você remunerar bem, é necessário você remunerar bem. Só que uma coisa que não passa pela nossa mentalidade é que se o cliente entrar com um processo contra a empresa, quem paga é o empresário. Se houver um atraso, quebrar um equipamento, quem paga é o empresário. Uhum. Então, ele tem que obrigatoriamente fazer uma reserva financeira para prover o baixo em produtividade. Época de pandemia. As empresas É. que estiveram comigo na jornada, elas sobreviveram. Elas pagaram, honraram todos os compromissos. Então, é necessário a empresa fazer essa reserva. Então, ela não pode pagar pessoas incompetentes porque eu gosto da história de vida dela ou porque ela é minha parente. Tem muito isso no mercado. Tem mesmo. Infelizmente tem. Infelizmente, é. E aí ela remunera bem porque o cara gosta de comer no McDonald's. Ah, mas Thiago, se imagina o meu sobrinho ficar sem McDonald's, já ouvi isso, tá? Eu já ouvi de uma empresária que estava devendo 1.400.000. Ela falou, Thiago, mas imagina minha filha ficar sem beach tênis ou ter que limpar a casa. Nossa. Não tem condição, Qual que é a Thiago. prioridade aí, né? Porque daí eu falei, olha, você vai perder sua casa, tá? Porque a sua casa tá financiada e o banco vai tomar. Então É. você tem que chegar a conversar com a sua família, conversar com o seu esposo, que você tá num balaio de gato e que vai precisar cortar finais de semana Uhum. e vai ter que precisar cortar a empregada. Nossa, Thiago, como que eu vou conversar? Olha, se precisar, eu tô aqui, a gente conversa para apresentar os números. Mas você toma a decisão. E aí o empresário, ele pode tomar decisão. Alguns, quando a verdade é inconveniente, é melhor você trocar o conselheiro. Hum. Existe isso? E daí continua É. naquele caminho, né? Sim. Não, é isso mesmo que eu Rumo ao queria, precipício. que eu queria perguntar. Aconteceu já de você dar a consultoria e a pessoa, não vou fazer isso não. Já. E você, então... Cara, teve uma situação bem, bem, assim, complexa e, assim, eu tinha uma empresa de logística e familiar. Uhum. Eu tinha o pessoal vai ficar perguntando. Não tá no meu portfólio, tá? Senão não adianta olhar lá. Porque senão é uma empresa de logística familiar. E aí, a empresa, eu tinha orientado, porque assim, para você trabalhar com logística, existe a ANR de peso. Mulher Sim. carrega 17,5, tá lá na lei, tá? Mulher carrega 17,5 e homem 25 quilos. Uhum. E a empresa não tinha nenhum pacote de 17,5, tudo 25 quilos. A produção do fornecedor. Então, tecnicamente, eu já tenho que selecionar homem. Porque eu não Sim. posso colocar uma Uhum. mulher para carregar, senão eu tenho que contratar um homem e contratar uma mulher para carregar. Mesmo que a mulher consiga carregar, depois ela pode acionar juridicamente, porque Exato. ela foi obrigada pelas condições que ela precisava muito do emprego. Tá? Isso é o que está lá. E aí, o que acontece? Tô lá, tem que selecionar, a empresa está com caixa limitado e eram 2 pessoas da logística e eu tinha que selecionar um líder. Tecnicamente, eu pedi para selecionar um homem. E a gente abriu o processo seletivo para selecionar, estava tocando, daí do nada o dono da empresa me chama e fala, Thiago, tem a pessoa certa, tal, e me apresenta uma mulher. Só que não é uma mulher que está acostumado com a rotina de logística, é uma mulher que costuma usar salto. Então não casa. Daí a pergunta é: será que ela, se quebrar uma unha, porque a mulher tinha unha e tal, se ela quebrar uma unha, ela vai se importar? E a mulher continuou com esse mesmo ritmo. E aí falou: não dá. Mas a empresa não é minha, é isso que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu apenas direciono, falo o que é como médico. O médico fala: olha, se você continuar comendo isso e não fazer caminhada e não tomar medicamento, você vai infartar. O médico, ele tem poder de influência até o momento que o paciente está na frente dele. Saiu da frente dele, quem toma a decisão na empresa dele é o paciente. Sim. E o dono tomou a decisão por colocar essa colaboradora. E houve envolvimento complicado de relacionamento. Vocês entenderam, né? Sim. E problema com a esposa e o Aue e tal.
a empresa permaneceu no mesmo estágio, tempos depois a pessoa foi desligada, né, da empresa, e aí a empresa, depois da saída dessa colaboradora, a empresa começou a se desenvolver. Então, por uma decisão de interesse pessoal, além do profissional, a empresa fica estagnada. Entende? Então, eu como consultor, eu não tenho como influenciar, porque existe uma definição muito clara, isso eu explico no primeiro bate-papo que eu tenho com o cliente. Olha, eu sou um consultor. Consultor é igual médico. Então, Sim. o médico Sim. te fala, o atendimento de vocês também, né? Uhum. Então, você passa uma orientação, aquilo que é cabível para a pessoa. Aí, a pessoa, ela toma decisão se a argumentação que você usou convenceu ela. Se a dor que Exato. você tocou convenceu ela. Aí ela vai te acatar. Então eu tenho a possibilidade de caminhar com ele uma carga horária maior. Normalmente uma vez por semana, 4 horas, que é o meu acompanhamento. Aí eu toco hoje 10, 12 projetos. E aí essa pessoa, eu venho, oriento essa pessoa uma semana, fica com tarefa, volta a próxima semana. Então o consultor, ele orienta, ele entrega ferramentas para a pessoa aplicar. O assessor é igual o contador. Então, o consultor é igual o médico, que ele orienta e entrega algumas ferramentas, passa alguns exames e dá orientação de acordo com a perícia dele. O assessor é igual o contador. O assessor, você não sabe como ocorre a contabilidade. Você entrega o que você vendeu, o que você gastou, e o contador conversa com o governo. Se está certo ou está errado, o contador conversou. Então, ele executa para ti. Isso é assessoria. O coach, ele é igual o personal trainer, que ele vai te motivando. Você é capaz, você consegue, e vai te dando os exercícios. Então, quando o cliente me contrata, ele tem a possibilidade de contratar esses 3. Eu executo esses 3 serviços. O fato é que qual que é o mais barato? O mais barato é a consultoria, que é 4 horas por semana, te entrega a ferramenta, te orienta como aplica, e você me traz o resultado. Sim. Semana que vem, Ótimo. a assessoria, eu vou, executo o processo para você. Na consultoria, você aprendeu como faz. Eu gosto muito desse método, porque eu gosto de ensinar. Sim. Então, no livro, se você for folhear, você vai entender a teoria Vai ser bem... uma consultoria. É uma consultoria. O meu problema não é passar conhecimento. O livro, a primeira tarefa, são 50 tarefas. Então, tem que cumprir tarefa. Para você avançar, tem que cumprir tarefa. Então, eu quero que você avance. Aí, na assessoria, o cara vai ter o serviço, só que ele não vai saber como executou. Então, um processo de recrutamento e seleção. Eu faço recrutamento e seleção, entrego um profissional qualificado na frente dele para começar a executar. Só que ele não sabe como eu conduzi uma entrevista, ele não sabe que teste eu apliquei, ele não sabe como eu interagi. Então, ele vai pagar muito mais para receber um profissional ali na frente dele. Se ele ficar comigo, ele vai aprender o método. E aí, para mim, não me importo com isso, porque assim, eu sempre pensei, lá com 30, quando eu tinha 12 anos, eu pensava assim, poxa, se eu trabalhar em uma empresa uma vez por ano, são 35 empresas que eu tenho que passar para me aposentar com 35 anos. Existe muita empresário necessitando de conhecimento. Então, não me apego a essa situação de prender o método, tá? Então, esse método, o coach, eu faço também, que é o processo de mentoria para algumas aceleradoras, como tem a Lockfit e a Lockpocket, né, que foram um processo de franquias, eu acompanhei um tempo. Tem a Pé de Feijão, que mudou, foi para uma aceleradora, que eu fiz um processo de 3 meses de acompanhamento, né, para acelerar o processo e germinar o projeto. E aí é um processo de coach, que seria basicamente o seguinte: a gente senta junto e executa. E eu vou pegar a sua ideia, a gente vai colocando no papel, só que custa muito mais caro. Entende? Então, eu vou preencher a planilha. Tá, quanto que custa para o cara eu pegar todos os boletos e separar o que é conta de casa e o que é conta da empresa? Isso ele tem na consultoria. Na assessoria, eu pegaria todas essas contas e colocaria numa planilha. Na mentoria, no coach, eu pegaria e organizaria a conta junto com ele. E ia classificando. Vai ser tete a tete ali. Daqui esse pra cá, aquele pra lá. Paga-se o preço. Exatamente. Exatamente.
Vamos para os Vamos, patrocinadores? vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente continuar com esse bate-papo que tá muito interessante. Tô gostando bastante, aprendendo muito. Show. Vamos lá, gente. Primeiro falar com vocês sobre a Clínica Odontológica Esperandil Oral Center. Fica bem aqui na região central da cidade de Apucarana. Fica ali, tem um Bradesco numa esquina. Na outra esquina você vai ter a Prata Moderna, uma escadaria que você vai subir, virar à direita, sala 2, Rua Rio Branco, número 320, sala 2. E lá você vai encontrar excelentes profissionais. Tem a doutora Iane, que já veio aqui no nosso podcast. Ela já deu dicas sensacionais, coisas que eu até não sabia, sobre cuidados com a sua saúde bucal. E lá você vai encontrar clareamento, implante, aparelho, tem também a famosa... as próteses, né? Próteses. Que antigamente o pessoal chamava de dentadura e agora tem essa questão da prótese. Então, você vai lá, são excelentes profissionais, doutora Iane, doutora Bianca, que cuida ali dos aparelhos, doutor Diego, que também faz a clínica geral, tem as meninas da recepção, que são excelentes também, vão receber você com um belo sorriso, e tem o Gustavo, que vai cuidar da parte financeira, para fazer ótimas condições para que você possa fazer o seu tratamento. Então, vou passar aqui para vocês o telefone, para vocês agendarem aquela avaliação gratuita. O telefone é 43 99611 2193, 43 99611 2193, e você agenda ali a sua avaliação, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, aos sábados, das 8 ao meio-dia. E o Instagram, @Esperandil Oral Center, lá você vai conhecer um pouco mais sobre os profissionais, um pouco mais sobre a clínica e várias dicas também. Né, Diego? Lá a gente faz nosso tratamento lá, é sensacional. Isso, sensacional. E como vocês já sabem, a gente sempre fala aqui, o sorriso é um cartão de visita que cabe Exato. bem em qualquer momento, em qualquer Exato. situação. Quem não gosta de chegar num lugar, chegar em um estabelecimento comercial que seja, ou você ser atendido por uma pessoa que vem sorrindo para te atender. É um cartão de visitas, é uma porta de entrada muito legal. E se você tem um bom sorriso, metade da sua comunicação, a gente sempre fala muito a questão da comunicação assertiva aqui, metade da sua comunicação assertiva já está garantida. Exatamente. Agora também a gente tem André Barbearia, na verdade, Santer Barbearia. O André. André é o profissional que trabalha lá. E se você quer ficar com o cabelo na régua, barba, sobrancelha, lá ele faz pigmentação, ele faz luzes no seu cabelo, enfim. É um lugar para ficar bonito, porque lá ele Exato. trabalha com visagismo, para quem não sabe, a harmonia ali do corte com as linhas do rosto, então é algo fantástico o que ele faz lá. Ele também é especialista em corte para pessoas com transtorno de espectro autista, tá? Então, se você conhece, se você sabe de alguém que tem o transtorno de espectro autista, o TEA, né? Você pode estar convidando essa pessoa também para estar conhecendo a barbearia do André. Tem todo um espaço lá com tatame, principalmente crianças com brinquedos. Tem um carrinho lá, uma cadeira em formato de carrinho, Legal. onde a criança senta e ela pode estar ali se entretendo, e ele corta o cabelo. Tem uns vídeos muito legais lá na conta dele, que é fantástico. A gente até colocou lá no nosso story, no Talkcast, né, lá no Instagram, no @Talkcast7, onde você pode estar seguindo lá. Tem lá no story também um vídeo desse que foi compartilhado. Exato. Então, contato dele lá para você marcar o seu horário, 99812-6967. 99812-6967. Barbearia Santé. Isso mesmo. E também temos a Academia Odoratória, né, que você pode entrar em contato com a gente ali pelo direct do Instagram, @Academia Odoratória. Você que tem dificuldades em se comunicar com as outras pessoas, tem vergonha de alguma forma, você que acredita, não, eu já falo muito bem, tá tudo ok, mas não consegue expressar as suas ideias da melhor forma possível, da forma convincente, persuasiva, para que as pessoas comprem o seu produto e tudo mais. O Thiago sabe muito bem disso, Sim. né? Da importância que tem você ter uma boa comunicação, uma boa oratória na hora de vender o seu produto. Então, entre em contato com a gente ali pelo Instagram,
Vai ter também eu e o Diego lá. Vocês podem entrar em contato com a gente também. A gente vai estar lá também. E você pode baixar o nosso e-book com dicas práticas de forma gratuita. Tem lá o link na bio do nosso Instagram que você consegue ali estar baixando, né, Diego? A gente sabe a importância da Exatamente. comunicação aí, né? Isso. Bora lá que vale muito a pena. @a Academia do Oratória. Legal? Isso. Tem mentorias lá individuais que vão te ajudar. Vamos pro quadro? Bora, Erro que bora. deu certo? Então, Thiago, a gente tem um quadro aqui, todos os episódios, todas as sextas-feiras, que é o erro que deu certo. Algum momento na sua vida que você percebeu que aconteceu algo de errado, que naquele momento você via como algo ruim, algo errado, né, algum erro que você cometeu, mas que hoje em dia você vê que, poxa, isso deu certo, foi bom, fez eu ser quem eu sou hoje em dia. Tem algum momento desse aí em Perfeito. especial? Teve uma situação que eu já tinha me consolidado assim eu tava, tinha encontrado uma pessoa maravilhosa, minha esposa, Fernanda. Uhum. Nós já tínhamos casado, né? Namoramos 2 anos e aí eu decidi mudar de profissão, né? Eu resolvi. Quando a gente vai tomar uma decisão é muito ruim. E isso depois um mentor me falou, Thiago, quando você vai tomar uma decisão, esteja em paz. Aí é uma boa Uhum. decisão. E eu não estava me sentindo tão valorizado na área que eu estava trabalhando como instrutor de treinamento de uma instituição. Uhum. E eu chutei o pau da barraca, pedi demissão e virei corretor de imóvel. Eu vou me aventurar, tem muito. Tava em boom, né, na época, Aham. tava finalizando. é, Finalizando a oportunidade, eu já dava consultoria. Então eu atrelava, trabalhava das 10 até as 4 na Uhum. instituição e recebia como remuneração de São Paulo, um Sim. plano de carreira, Uhum. alimentação completo. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou por aqui, né? E tomei uma decisão meio precipitada, porque Uhum. quando você vê muita oferta, é porque tá faltando profissional. Só que também Uhum. é o mesmo, será que é muito ruim que ninguém quer, Tem né? isso também, né? Então eu vi só Esse o lado detalhe. bom. E aí um colega de psicólogo falou, Thiago, pisa no freio. Só que eu tenho um perfil mais comercial, chutei o pau da barraca e fui. E nisso me fez a necessidade de me apoiar em consultoria. Então, assim, começou a não dar certo na área de corretagem, porque você tem que formar uma carteira, você Uhum. tem muito macete, o negócio, ele diz que você só se concretiza a partir da assinatura. Teve um momento que o cliente queria o imóvel, o dono do imóvel falou que aceitaria o cliente e minutos antes de assinar, o dono do imóvel falou, pensando bem, não quero. Daí caiu todo aquele trabalho que se fez. Nossa. Então, aí eu realmente estava já com o meu plano, por isso que é bom, importante você ter vários planos, né? Uhum. E eu estava com o meu plano B funcionando, que era consultoria, e estava testando o meu plano A, que era a fonte principal de renda que eu estava Uhum. apostando. E aí, por necessidade, aí fui abrir a empresa, fui me conectar com um sócio, e aí fui realmente encarar que aquilo que eu tinha trabalhado lá desde 2008 realmente era aquilo que eu tinha proposto para minha vida. Então demorou uns 4 anos. Uhum. Na ansiedade de formar mais uma renda, eu fiz curso de corretor imobiliário, Ah, né, Que transação legal. imobiliária, aham. e foi um erro, de fato, Uhum. que de fato deu certo, É. né? Sim. Porque a expectativa de gerar renda, né? Que todo mundo ganha dinheiro, que estava vendendo o apartamento da MRV igual água, né? Uhum. E aí eu entrei numa imobiliária que não tinha essa vocação, não fazia negócios correntes, né? E aí eu fui prospectar, abri uma empresa de consultoria, abri um CNPJ, né? E aí eu fui prospectar os meus clientes. Uhum. Realmente bater na porta daqueles clientes que eu já atendi. Olha, agora eu tô full time, tô tempo integral. E aí eu comecei a trabalhar em projetos que me deu já tinha, né? Mas projetos que me deram uma projeção maior, né? Uhum. Excelente. Maravilha. Nosso tempo está estourando já, Exato. né?
Mas a gente já vai aqui agradecendo, né, ao Thiago pela presença. Eu acredito que foi um bate-papo muito Sim, legal, nossa. muito bacana. Eu acredito que a nossa audiência, eu aprendi, todos aqui do estúdio também aprenderam muito, né, com esse nosso bate-papo aqui. Uhum, Muito obrigado, Thiago, de imediato agora, uhum. né? Já para finalizar. Exato, exato. Quero agradecer o Thiago também. Onde que a gente vai fazer o sorteio, né, do Sim. livro também. A gente vai fazer, depois vocês vão ver lá no nosso Instagram, né? A gente vai fazer o post para vocês participarem do sorteio desse livro incrível, que eu ainda não li, eu acho que o Diego também não, a gente vai ler com certeza, Sim. Com porque certeza. é bem didático e eu adoro Aham. livros assim didáticos porque ajuda bastante a gente a compreender mesmo. E mais para as outras pessoas, para quem não ganhar o sorteio, onde a gente encontra para comprar, Tem um Thiago? site chamado A Rotina do Gerente. Digitou A Rotina do Gerente, já vai cair no método, que daí a Uhum, pessoa pode adquirir o curso de 45 dias, o curso de ótimo. 1 ano, ou a aquisição do livro, ou a aquisição de uma consultoria, tá? Aham, Tem bonificação lá também, tá? Então, ou ele pode adquirir a primeira versão, que tá esgotada comigo, mas tem na Flive ainda, que é a editora de Minas Gerais. Então, pode acessar uhum, a Amazon ou a uhum, flive.com.br, que tem disponível. A vantagem de adquirir aqui é que não tem frete, né? Lá e a Sim. é, segunda versão tá atualizada, mas tem ótimo. lá também disponível, o preço é o mesmo, tá? Uhum, E o curso, né? Tem o curso A Rotina do Gerente, uhum, que ele é focado realmente para quem precisa desenvolver as ferramentas de gestão e as práticas como profissional, uhum. tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, desejo sucesso profissional e que eu puder somar com vocês será um prazer. Ok, ok, com Maravilha. certeza. A gente coloca também lá o site, né, para o pessoal Sim, poder ver os produtos que Sim, acessar é o e curso, o livro também, tudo mais. poder A ter gente coloca lá acesso. no post também, Sim, né? com certeza. É isso aí, muito Mara- obrigado mesmo. obrigado. Obrigado, Maravilha? pessoal, todo mundo, né, que participou, que assistiu, que vai assistir depois, que vai ficar gravado esse episódio, né, Diego? Isso. E participem do sorteio. Se inscrevam no canal, né, Alisson? Exato. E No Instagram também. no Instagram, né? Sigam a gente lá no Instagram. Vai sair alguns cortes aqui, Exato. acompanhem, né? Geralmente a gente faz esses cortes durante a semana, Uhum. né? Então, vai ser muita coisa boa aí. Tá certo? Semana que vem a gente vai estar aqui novamente com um novo convidado. Exatamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Fechou? Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away, leave. Maybe we're fanning the flame. So why do I keep holding out my hand to get burned? I don't wanna clash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away, away, yeah. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away. Breaking apart,